A paz do Senhor, um ótimo dia para você, que Deus te abençoe. Maravilhoso sábado, né, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesse dia. Estamos começando mais uma Palavra de Vida e eu gostaria de meditar junto com você aqui no Salmo 128. Maravilhosa palavra, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida hoje. Preste bem atenção, no que Deus nos entregou neste dia. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você, vai ser bênção para os seus familiares, vai ser bênção para os seus amigos. Compartilhe essa palavra. Fique conosco. Tenho certeza que Deus tem uma palavra maravilhosa para você. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem para você. Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os seus filhos e paz sobre Israel. Querido, eu queria dentro desse Salmo 128, eu gostaria de meditar juntamente com você hoje no texto, no versículo chave desse Salmo. Que é o versículo 1, que ele diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Ou seja, ele é toda a chave do texto, ele é toda a chave da bênção do homem. Eu vejo neste versículo a chave para a prosperidade, a chave para uma vida de vitória. Eu vejo a chave para tudo na nossa vida, para tudo que nós fazemos na nossa vida, Todas as decisões, todo o nosso andar, Eu vejo a chave da vitória do fiel, daquele que teme a Deus, ou seja, a própria palavra dele está dizendo isso, Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Não basta somente temê-lo, mas tem que andar nos seus caminhos. Muitas vezes a gente conversa com algumas pessoas, Você acredita em Deus? Não, eu tenho Deus na minha vida, E eu conheço Deus, tal. Ou seja, ele teme ao Senhor, Ele sabe que Deus é soberano sobre toda a terra, sobre tudo que há nessa terra. Porém, muitas vezes ele não anda nos seus caminhos e por isso que muitas vezes a bênção não vem, E nós vamos estar meditando, nisto, e eu quero puxar lá um texto lá no Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1, Salmo 1 diz assim, Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, aqui ele reafirmando, o salmista aqui reafirmando, que ele não fica no caminho dos pecadores, dos homens, dos malfeitores, dos homens ímpios, mas ele tem prazer em cumprir a lei de Deus. Ou seja, é aquilo que nós estávamos falando no versículo 1 do Salmo 128, ou seja, aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, Então, essa é a chave, meus queridos, de andar nos caminhos do Senhor, Por vezes vemos pessoas que estão, você conhece também várias pessoas que estão andando por essa terra aí, Infelizmente, não pagando muito preço, porque não plantaram, ou seja, não fizeram, hoje estão colhendo aquilo que não plantaram lá atrás, não é verdade?
Ou seja, é a lei da semeadura, o que diz a palavra de Deus, né? De andar, né? De estar fazendo conforme a vontade de Deus, ou seja, as pessoas vão vivendo, né? Vão vivendo um dia por dia, vão vivendo e não estão semeando para a sua própria vida. O que é semear? Semear é você colocar, né? Você pedir orientação do Senhor, falar: Senhor, o que eu faço dessa vez agora? Qual o caminho que eu devo andar, meu Pai, né? E o Senhor vai auxiliando, vai iluminando a sua mente para que plante para colher um futuro de bênção e de vitória na sua vida. Muitas vezes as pessoas plantam na sua vida muitas futilidades, não é verdade? Muitas coisas que elas vão colher mais tarde, né? Nós vemos aí a promiscuidade aí, né, em vários lugares aí, né? Nós vemos aí até os jovens, né? A promiscuidade alastrada, os vícios alastrados. O que eles estão fazendo? Eles estão plantando, né? E o que eles vão colher? Vão colher casamentos problemáticos, vão colher filhos revoltados, infelizmente, né? Porque fizeram coisas erradas, estão plantando coisas erradas, né? Em vez de se orientar na palavra de Deus, em vez de seguir o caminho do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é o guia, né? Ela é a seta que nos direciona por caminho que nós devemos fazer, né? Em todo dia, né? Então nós vemos aqui o salmista no Salmo 1 dizer exatamente isso: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se assenta no caminho dos pecadores, né? E nem na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ele sabe aonde é o porto seguro, ele sabe que a lei do Senhor, ele sabe que a palavra de Deus é lâmpada para ele, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mas é a seta que direciona o caminho abençoado para a vida das pessoas. E às vezes as pessoas hoje querem culpar a Deus por muitos infortúnios que elas estão tendo, porque não plantaram, não pediram conselho, só temeram a Deus, mas não andaram no caminho dele. Sabe, meu querido, andar no caminho do Senhor é muito diferente, é muito, muito, muito diferente de só temê-lo. É muito diferente, é muito, muito, muito diferente, são coisas totalmente diferentes. Por quê? Quando você teme alguém é uma coisa, mas quando você anda segundo a orientação daquele, a orientação desta pessoa, né? No caso aqui do Senhor, você vai ser bem-aventurado, você vai comer o melhor da terra. Ou seja, muitas vezes as pessoas acham que as bênçãos só bênção monetária, e não é. É a bênção na saúde, é a bênção de uma vida em paz, é uma bênção de amigos, é uma bênção de estar constantemente com a sua casa, graças a Deus, bem, você ter um alimento para a sua casa, é você estar longe de as bênçãos de Deus, aquele que anda. O Senhor os livra de homens ímpios, né? Ao contrário daquele que andam segundo a sua própria razão, ou seja, né, o que o seu olho enxerga, e muitas vezes leva à destruição, não é verdade? Não teme a Deus, não anda segundo a sua palavra. Ou seja, olha, eu vou buscar a Deus quando dá, eu sei que ele existe, viu? Eu sei que ele existe, só que eu vou andar quando, né, eu vou buscar o Senhor quando as coisas estiverem completamente sem rumo mais, mas aí é tarde, porque se você já semeou, você já plantou e você está colhendo. E você vai ter que, para que isso volte ao normal, você vai ter que começar a plantar de novo, de uma maneira correta, orientada por Deus, para que a sua vida no amanhã seja melhor. Não é verdade, meu querido? Eu tenho certeza que você concorda comigo. E olha o que Salmo 119, no Salmo 119, até uma recomendação para você de uma leitura. Leia o Salmo 119, é o salmo mais extenso de todos o livro de Salmos. É o salmo mais extenso e um dos salmos mais importantes do livro de Salmos.
e ele nos orienta muita coisa. Os salmistas aqui nos orientam muita coisa. Olha o que ele diz aqui, ó. Salmo 119, versículo 2 e 3 diz assim: bem-aventurado os que guardam os testemunhos e buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Né? Ou seja, né? Não é simplesmente temer, é andar na presença de Deus, né? É andar constantemente no Senhor. Ou seja, aquele que anda vai colher, aquele que anda vai ser bem-aventurado, vai ser abençoado. O Salmo 19, lá no versículo 9, diz assim também, ó: de que maneira poderá o jovem guardar o puro? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Está fazendo uma pergunta. E ele dá a resposta aqui: observando segundo a tua palavra. Né? Ou seja, o que nós vemos hoje, muitas poucas pessoas meditar na palavra de Deus. Né? Ah, eu não entendo, eu não busco, eu não... Não é verdade? Quantas vezes, se pergunta, quantas vezes você leu a palavra de Deus essa semana? Quantas vezes você dedicou 10 minutos para você meditar na palavra de Deus? Né? Faça essa pergunta para você. Quanto tempo você usou no celular e não trocou para meditar na palavra de Deus, para que a palavra de Deus te orientasse? Talvez você pediu essa semana, você sabe o que eu estou falando, porque essa palavra é para você. Essa semana você pediu várias orientações de várias pessoas e você está perdido. Não é verdade? Você está perdido. Mas você não esqueceu de pedir a orientação do Pai na sua palavra. E está aqui o segredo, meu querido. Medite na palavra de Deus. Não esqueça o conselho de pessoas, de homens. Homens olham o sol que está na sua razão, vê o que está daqui, é um palmo na sua frente só. Mas Deus, ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que ele vê tudo, sabe tudo e entende tudo. Quem tem maior sabedoria, o homem racional ou o Pai que está no céu? É dele que vai vir a tua resposta. Por isso que o salmista lá no Salmo 128, o qual nós lemos, ele fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Onde nós vamos encontrar os caminhos do Senhor? Na palavra dele, meu querido. É na palavra dele que nós vamos encontrar o caminho que nós devemos andar. É só lá, não basta temer, tem que praticar conforme ele está dizendo para nós. Talvez para você, falou, não, mas isso que Deus me falou, eu acho que não cabe à situação atual. Cabe sim, porque ele sabe do futuro. Talvez para o homem é loucura fazer algo, né, conforme Deus está orientando. Falou, mas se eu fizer isso, algo eu vou perder. Não, mas Deus está abrindo a porta da bênção para você lá na frente. É a lei da semeadura, como eu estou dizendo para você, meu querido. Semeie a palavra, o que Deus tem falado para você. Semeie, medite nesta palavra. Às vezes as pessoas me perguntam, César, mas eu leio a Bíblia, não entendo muita coisa. É porque você, quando você lê, você tem que ler várias vezes. Por exemplo, você vai pegar um salmo, um capítulo em si, leia 1, 2, 3, 4, 7 vezes. Isso é ruminar a palavra de Deus. A ruminar é aquilo que você fica mastigando, 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 até Deus te iluminar, meu querido, para saber o que você vai fazer. É igual esta palavra agora que nós estamos dizendo, que Deus nos revelou, que Deus trouxe à tona aquilo que Ele mais deseja para a vida nossa. Ou seja, andar nos caminhos dEle, andar segundo a vontade dEle, andar segundo a palavra dEle, e não segundo conselhos de coach, e não segundo conselhos de homens aí que aparentemente são muito sábios, só que são homens terrenos, falhos e pecadores. Deus é santo, entenda isso. Glorificado seja Deus. Continuando aqui, ó, uma outra meditação. Salmo 119, versículo 27 diz assim: faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Olha o seguinte, faz-me compreender o caminho dos teus preceitos. Ou seja,
das tuas vontades, meu Deus. O que o Senhor quer para mim? Você já se perguntou para Deus, o Senhor, o que o Senhor tem para mim, Pai? O que o Senhor deseja para mim? Deus vai fazer você entender. Ele vai trazer pessoas, de alguma forma você vai entender o que Deus tem de melhor para a tua vida. Olha o que o salmista está dizendo aqui: faz-me compreender, Senhor, os teus preceitos, a tua palavra, o teu direcionar para a minha vida, né? Diz no versículo 29 também: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Olha o salmista dizendo aqui, ó, afasta-me o caminho da falsidade, ou seja, do homem terreno, da razão humana, né? Dos bem-intencionados. Quantas pessoas bem-intencionadas vêm falar no seu ouvido, e você ouve e você quebra a cara, não é verdade? Quantas vezes você fez isso? Ouvindo conversas de pessoas, ouvindo até conselhos de irmãos, né? De pessoas aí que a gente aparentemente acha que tem a melhor visão, e não. Eles são homens, são pessoas, são familiares, só que aquele que tem o caminho da tua vida na palma da mão, ele sabe qual o caminho, qual que é o melhor desígnio para a tua vida, meu querido. Então, olha aqui: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me na tua lei. Ele está dizendo da palavra dele, ou seja, né? O Senhor fala que vai abençoar aquele que o teme, o Senhor fala que vai abençoar aquele que anda no seu caminho, mas nós temos que realmente fazer essa parte com Deus. Nós temos que ser aqueles homens e aquelas mulheres que realmente tementes e que andam segundo a vontade de Deus. Não simplesmente temer, mas que anda na vontade de Deus. No versículo 37, Salmo 119 diz assim: desvia meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ou seja, né? Quantas vezes, meu querido, no dia a dia, né? A gente, né? O nosso ego se inflama, né? Às vezes nós queremos algo que a nossa vaidade, né, nossa vaidade humana deseja, né, e muitas vezes você acaba, né, na vaidade você acaba muitas vezes se prejudicando, entrando em dívidas, não é verdade? Fazendo prestações e não teve orientação de Deus, não buscou orientação de Deus. Às vezes, né, Deus deixa a gente quebrar muitas vezes a cara para que a gente aprenda. Só que tem muitas pessoas que não aprendam, vive pagando o preço, porque não se orientam, não andam conforme a palavra de Deus, não buscam sabedoria na palavra de Deus, né? Deus está pronto para te abençoar, Ele quer te abençoar poderosamente, por isso que Ele está mandando essa palavra para você. Ele está falando para você, Ele está te convidando a conhecê-lo, Ele está te convidando, falou: anda nos meus caminhos, filho, anda nos meus caminhos, filho, para de andar conforme a tua cabeça, para de andar conforme a conversa de pessoas aí em volta de você, fecha os teus ouvidos e abre a tua boca para falar comigo. É isso que o Senhor está dizendo para nós hoje. O Senhor quer que você seja próspero, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer que você seja abençoador de muitas pessoas, o Senhor quer te usar para abençoar outras vidas. Meu querido e minha querida, é tão maravilhosa a palavra de Deus. Olha, nós estamos ruminando ela aqui, passeando um pouquinho aqui no Salmo 119, do Salmo 128 nós fomos para o Salmo 1, e o Senhor vem trazendo a gente no Salmo 119. Olha, isso é ruminar a palavra de Deus. Isso é meditar na palavra de Deus. Sabe, meu querido? Ou seja, Deus está trazendo para nós a vontade dEle. Deus está trazendo para nós aquilo que Ele quer de melhor para a tua vida e para a minha vida. Olha o que Ele fala aqui no versículo 92 do Salmo 119. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, olha o salmista falando, há muito tempo teria perecido na angústia. Olha que afirmação maravilhosa. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito tempo eu teria perecido na angústia. Quantas pessoas estão angustiadas porque não meditam na lei do Pai?
Quantas pessoas estão pagando o preço porque deixaram a Bíblia só na porta da casa, no Salmo 91, como um amuleto de proteção. Isso não vai valer nada, meu querido, se você não andar e não meditar na palavra dela. A Bíblia não é amuleto, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, se nós andarmos conforme a vontade dele e não conforme a nossa vontade. Meu querido, Deus quer te abençoar tanto, Deus quer está te abrindo a mente hoje de uma maneira tão maravilhosa, que Ele está querendo que você se desprenda, que você pare de ser religioso e você realmente vire e serve filho de Deus. O filho é aquele que conversa com seu pai, o filho é aquele que tem relacionamento com seu pai. Ou seja, o que nós somos de Deus? Nós somos filhos dele, e ele quer que nós conversamos com ele através das nossas orações, e ele vai revelar na sua palavra, a sua vontade para a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa, né? E aqui o salmista diz assim: se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, ou seja, se a tua palavra não tivesse sido o meu prazer, há muito tempo eu teria perecido da angústia. E quantas pessoas estão angustiadas, né? Vivendo angustiadas à base de remédio, depressão, né? Você tá assim, não tá? Não tá acontecendo isso na sua vida? Você não está se enfiando em remédio de depressão, você não está se enfiando em outros tipos de remédio aí para conter uma angústia que nunca sai, que nunca vai embora, aquela angústia, aquela tristeza. Por quê, meu querido? Porque você não está meditando na palavra de Deus, e o remédio é a palavra dele, o remédio é andar conforme a vontade dele. Você tem que virar a página da sua vida, muitas vezes aquele amigo, aquela pessoa que está no teu caminho te fazendo mal, sendo uma corrente para você, sendo um peso para a sua vida, deixe ela de lado, deixa ela que siga o seu caminho e faça segundo a vontade de Deus para a sua vida, porque Ele quer o melhor para você, Ele quer te tirar do lodo, Ele quer te tirar da pobreza, Ele quer te tirar da angústia, Ele quer te tirar da depressão. Muitas doenças vêm por causa da depressão, não é verdade? Doenças do coração, doenças da mente, né? Pessoas quantas vezes acamadas aí, doença do pânico, não é verdade? Porque se esqueceram de meditar em Deus e foram buscar recursos humanos, foram buscar recursos de homens, foram buscar recursos na medicina, e não está lá a sua bênção, não está lá a sua vitória, está em ruminar a palavra de Deus, está em meditar nela, está no joelho dobrado lá no seu quarto, ninguém precisa saber. A palavra de Deus nos orienta a isso. Entra no teu quarto, dobra o teu joelho e fala com o seu pai em secreto. O Pai está nos falando isso, e Ele quer que a gente medite, e depois Ele entrega a palavra para nós. Meu querido, entenda esta verdade, pare de sofrer. Quantas pessoas perecendo, quantas pessoas morrendo, porque se esqueceram do Pai, porque se esqueceram de meditar na sua palavra. Versículo 101 diz assim, de todo mal caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. E no versículo 98 ele diz assim, no Salmo 119, o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho-o sempre comigo. Olha o que ele fala. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho ele sempre comigo. Ou seja, ele guarda o mandamento de Deus no seu coração, né? Ele guarda o mandamento do Senhor no seu coração, porque ele medita na palavra. Esse salmo deve ter sido escrito há mais de 2000 anos. E que verdade, né? Você vê que naquela época já tinham aflições e muito maiores que as nossas, né? E você vê o salmista dizendo categoricamente aqui, ó, o teu mandamento me torna mais sábio, né? Você quer ser um homem sábio? Você quer ser uma mulher sábia? Você quer buscar a orientação de Deus? Você quer ser bem-aventurado, abençoado nessa terra? Busque primeiro a Deus e as demais coisas virão na sua vida. Deus vai te orientar qual o caminho que você deve seguir, qual o caminho que você deve andar.
mas você está sendo sábio de colocar Ele em primeiro na sua vida. Talvez você está invertendo, né? Deixando Ele para último. Lá na hora que não tem mais jeito, você quer que Deus faça um milagre. Você está se esquecendo de Deus, né? Deixando Ele por último. E Ele é Senhor. Ele tem que ser em primeiro na nossa vida. Será que Ele tem sido? A pergunta é hoje para você. Ele tem sido primeiro na sua vida? Jesus tem sido primeiro na sua vida? Ou Ele tem sido o último? Ou você tem deixado Ele para as últimas coisas? O último recurso é Deus, né? Tá errado, meu querido. Você tem que plantar primeiro, né? Você tem que deixar Ele primeiro na tua vida, ser o primeiro, para que você não pague o preço. Pense isso. Essa é uma palavra para você. Quem você tem deixado primeiro na sua vida? A sua família, seus amigos, a sua religião, e deixado o Senhor de lado? Quem você tem deixado primeiro na sua vida? Quem você tem servido? Quem você tem ouvido? Pare para pensar. Não tem homem nessa terra, não tem sabedoria nessa terra, não tem ciência nessa terra, né? Nós vemos aí, né, as pessoas buscando uma vacina, né, e para que acabe o coronavírus. Mas, meu querido, eu vou ser muito sincero para você. Se o homem não se prostrar e não se arrepender, esse vírus não vai embora tão cedo. Infelizmente, as pessoas têm que se voltar a Deus. A palavra de Deus fala: se volte a mim, eu me voltarei a vós. Você quer um exemplo disso? Vê a mortalidade lá em Israel. O que eles estão fazendo para que essa mortalidade tenha os menores índices dentro de Israel? Sabe o segredo dele? Você sabe que o segredo dele é temer a Deus, é temer ao Senhor. Eu tenho certeza que se você puder abrir a televisão aí, nesse exato momento tem homens e mulheres lá no Muro das Lamentações orando o dia inteiro. Tem homens e mulheres prostrados no Senhor nesse momento, naquele lugar. E a mão de Deus é sobre aquele lugar, meus queridos. Por isso que a mortalidade lá é tão pequena. É um segredo, eles sabem que Deus é com eles. Fizeram muita coisa errada no passado, a Bíblia nos relata isso, mas aprenderam a temer a Deus, pagando um preço muito alto. Mas Deus ama aquele povo e nos ama também. Ele nos ama de toda a sua criação. É maravilhoso o amor do Senhor para conosco. Meu querido, para fechar essa meditação na palavra de vida de hoje, versículo 105 do Salmo 119, aquilo que eu falei anteriormente: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e confirmei o meu juramento de guardar os teus retos juízos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, está aqui o segredo de andar com Deus, como falamos no Salmo 128. O segredo é andar no caminho do Senhor, é estar no caminho de Deus, né? A lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Meu querido, que você medite na palavra de Deus, que você possa entender a diferença de temer e de estar, de andar nos caminhos de Deus. Que você possa entender isso. Não basta você somente crer em Deus, vocês têm que estar em Deus, andar com Deus. Senão nada vai mudar na sua vida. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Que Deus abençoe esse sábado poderosamente na sua vida. Ande com o Senhor e você será bem-aventurado e feliz, muito feliz nessa terra. Amém? Quero terminar orando pela sua vida. Pai amado, Deus querido, Deus santo, no nome santo de Jesus, Pai, eu oro com esta pessoa nesse momento, Senhor.
Pai, o Senhor disse na nossa palavra, nesta palavra maravilhosa no Salmo 128, versículo 1, que quão bom é o homem, bem-aventurado o homem que teme os teus caminhos, Senhor, que anda conforme a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, essa palavra é viva e eficaz, ela é faca de dois gumes, que ela entra no fundo da alma. E Pai, eu tenho certeza que essa palavra está entrando na alma de muitas pessoas nesse momento. Pai, transforma a vida deles, muda a história deles através desta palavra. Pai, que eles compartilhem essa palavra para o maior número de pessoas, que pessoas sejam salvas e entendam o teu propósito. Pai, eu os despeço, Senhor, na tua bênção, na tua graça. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso único e suficiente Salvador Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E você diz amém. Um ótimo sábado, Deus abençoe a todos. Fique com Deus, na paz do Senhor. Inscreva no nosso canal, você vai estar vendo o link acima. Fique com Deus, a paz, meus queridos.